2 vezes. Apenas 2 vezes na história registrada, o arcanjo Miguel e Satanás se enfrentaram diretamente. A primeira aconteceu sobre o corpo de um homem que conversou com Deus face a face. A segunda sacudiu os próprios fundamentos do céu numa guerra cósmica que determina até hoje quem tem acesso à presença divina. O Monte Pisgah guarda um segredo que mudou o destino da humanidade. Moisés acabara de morrer aos 120 anos, mantendo ainda a força de um guerreiro e a visão aguçada de uma águia. Deus desceu pessoalmente para sepultá-lo, escondendo para sempre o local do sepultamento. Mas o que aconteceu imediatamente após esse enterro divino desafia qualquer imaginação humana. 2 presenças sobrenaturais se materializam na escuridão da montanha. Miguel, cujo nome ecoa como desafio eterno, quem é como Deus, e Satanás, o príncipe das trevas que um dia foi estrela da manhã. Entre eles, o corpo do homem que dividiu mares, recebeu a lei no Sinai e fez a terra engolir rebeldes. Mas porque 2 das mais poderosas criaturas do universo desceram até uma montanha desolada para disputar um cadáver. O que Satanás pretendia fazer com os restos mortais de Moisés, que foi tão perigoso que exigiu a intervenção pessoal do comandante dos exércitos celestiais? A resposta revela uma estratégia diabólica que poderia ter destruído toda a nação de Israel numa única jogada. E a forma como Miguel respondeu a essa ameaça ensina um princípio sobre autoridade espiritual que poucos cristãos compreendem hoje. Esta é apenas a primeira batalha. A segunda acontecerá nos céus, numa guerra que ecoará através de toda a eternidade e chegará até sua vida. O Monte Pisgah ergue-se 1.370 metros acima do nível do mar, dominando as planícies de Moabe como uma fortaleza natural esculpida pela eternidade. É aqui que a mais extraordinária história de liderança da humanidade chega ao fim de uma forma que jamais se repetirá na história. Moisés caminha sozinho pela trilha rochosa aos 120 anos de idade. Sua visão permanece nítida como a de uma águia. Sua força física rivaliza com a de homens na flor da juventude. Mas Deus já decretou que sua jornada terrena termina nesta montanha árida e silenciosa. O que acontece nos momentos seguintes desafia toda a compreensão humana. O Criador do universo desce pessoalmente e sepulta seu servo mais fiel em algum lugar secreto do Vale de Moabe. Não há testemunhas mortais, não há cerimônia pública, não há lápides ou monumentos. O Altíssimo se torna coveiro, escondendo propositalmente o local do sepultamento para sempre. Mas existe um segredo que a Bíblia revela de forma quase casual, mencionado apenas uma vez em toda a Escritura. Enquanto o último grão de terra ainda ecoa pelo vale sombrio, 2 presenças sobrenaturais se materializam na escuridão que envolve a montanha. Miguel aparece primeiro. Seu nome ressoa através dos séculos como pergunta e declaração. Quem é como Deus? Não é apenas um nome, é um desafio lançado contra qualquer criatura que ouse questionar a supremacia divina. Ele é o arcanjo, o comandante dos exércitos celestiais, aquele que carrega a autoridade do trono eterno. Do outro lado, surge uma sombra que carrega a história mais antiga que a humanidade. Lucifer, aquele que um dia foi chamado Estrela da Manhã, agora conhecido pelos títulos que conquistou através da rebelião. Satanás, o adversário, o acusador dos irmãos, o príncipe das trevas. Entre eles, jaz o corpo de Moisés. Mas por que 2 das mais poderosas criaturas do universo desceram até esta montanha desolada para disputar um cadáver? O que Satanás pretendia fazer com os restos mortais do homem que conversou com Deus face a face? A resposta revela uma estratégia diabólica que poderia ter destruído toda a nação de Israel em uma única jogada. Satanás não estava interessado no corpo em si,
mas no que esse corpo representava para o povo que Moisés liderou por 40 anos no deserto. Imagine os israelitas descobrindo a localização exata do sepultamento. Visualize eles construindo um santuário magnífico sobre o túmulo. Veja a nação inteira se curvando para adorar os ossos daquele que lhes trouxe a lei do Sinai. Em um movimento genial, Satanás transformaria o maior líder da história em um ídolo de pedra e osso. O homem que destruiu os deuses do Egito se tornaria ele próprio uma divindade falsa. A nação que recebeu o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, cairia na mais perversa idolatria, adorando justamente aquele que lhes entregou essa ordenança divina. O plano era perfeito em sua simplicidade diabólica. Israel, a nação escolhida para revelar o Deus verdadeiro ao mundo, se tornaria mais uma civilização pagã adoradora de relíquias. A linhagem messiânica seria corrompida. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó seria anulada por um ato de idolatria nacional. Mas Miguel estava ali. O general dos exércitos de Deus não permitiria que os planos das trevas triunfassem sobre o corpo daquele que subiu ao monte para receber os mandamentos escritos pelo próprio dedo divino. E então aconteceu algo que revela um princípio fundamental sobre a autoridade espiritual que poucos cristãos compreendem hoje. Miguel, com todo o seu poder cósmico e posição elevada na hierarquia celestial, não confrontou Satanás usando sua própria força. Ele não brandiu espadas de fogo, nem invocou legiões angelicais. Em vez disso, o arcanjo pronunciou apenas 4 palavras que ecoaram através do vale como sentença divina: "O Senhor te repreenda." Essas palavras revelam algo profundo sobre a natureza da verdadeira autoridade espiritual. Mesmo sendo o arcanjo mais poderoso, Miguel reconheceu que sua força não residia em si mesmo, mas naquele que o enviou. Ele sabia que confrontar as trevas em nome próprio seria repetir o mesmo erro que levou Lúcifer à queda. Satanás recuou. Seus planos foram desfeitos com 4 palavras simples. O corpo de Moisés permaneceu seguro no sepultamento divino, e até hoje nenhum ser humano conhece sua localização. A nação de Israel foi preservada da armadilha idólatra que poderia ter destruído seu destino eterno. Mas esta vitória de Miguel representava apenas o primeiro confronto de uma guerra muito maior que ainda estava por vir. Satanás havia perdido uma batalha, mas não desistira da guerra. Ele já planejava algo muito mais ambicioso que disputar um corpo mortal na terra. Nos corredores da eternidade, o príncipe das trevas arquitetava um plano que envolveria não apenas um sepultamento secreto, mas o controle total dos céus. Uma guerra que sacudiria os próprios fundamentos da criação e determinaria para sempre quem tem acesso à presença do Altíssimo. A primeira batalha havia terminado, mas a segunda seria travada nos próprios céus, onde Miguel teria que usar não apenas palavras de repreensão, mas toda a força dos exércitos celestiais numa guerra cósmica que ecoaria através de toda a eternidade. O arcanjo revelado. Quem é Miguel? Esta pergunta ecoa através de milênios, mas a resposta que você está prestes a descobrir vai revolucionar sua compreensão sobre a hierarquia celestial e o poder que opera no mundo invisível. O profeta Daniel nos apresenta Miguel pela primeira vez, mas não como um personagem secundário numa história antiga. Ele surge no meio de uma guerra espiritual que determina o destino de nações inteiras. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Você percebeu o que acabou de ler? Um ser angelical estava travando uma batalha cósmica que durou exatos 21 dias contra forças demoníacas que controlavam um império terreno.
e quando a situação se tornou crítica demais, Miguel interveio pessoalmente. Mas existe algo perturbador nesta passagem que a maioria dos cristãos ignora completamente. O texto diz um dos primeiros príncipes, sugerindo que Miguel tem outros arcanjos como iguais. Porém, em toda a Bíblia, apenas Miguel recebe oficialmente o título de arcanjo. Gabriel é chamado de anjo. Rafael não é mencionado nas escrituras canônicas. Então, quem são esses outros primeiros príncipes? A Bíblia permanece deliberadamente silenciosa sobre essa hierarquia celestial, revelando apenas o suficiente para que entendamos que Miguel ocupa uma posição única na estrutura militar dos céus. Ele não é apenas um anjo poderoso, ele é o comandante supremo dos exércitos de Deus. Seu nome carrega uma mensagem que ressoa através de toda a batalha espiritual já travada. Quem é como Deus? Não é uma pergunta inocente. É uma declaração de guerra contra qualquer criatura que ouse desafiar a supremacia divina. Cada vez que Miguel aparece nas Escrituras, você o encontrará envolvido em conflito espiritual direto. Na visão de Daniel, Miguel luta contra principados demoníacos que controlam nações. No livro de Judas, ele disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. No Apocalipse, ele lidera uma guerra cósmica que expulsa o dragão dos céus. Este não é um anjo mensageiro comum. Este é o general dos exércitos celestiais. Mas aqui está o que vai chocar você sobre a natureza de sua autoridade. Mesmo sendo o arcanjo mais poderoso, Miguel jamais age por conta própria. Quando enfrentou Satanás sobre o corpo de Moisés, ele não disse, "Eu te repreendo" ou "Eu te ordeno". Ele declarou, "O Senhor te repreenda". Esta diferença revela um princípio fundamental sobre a autoridade espiritual que poucos líderes cristãos compreendem hoje. Miguel reconhece que seu poder não reside em sua posição, mas em sua submissão àquele que o enviou. Ele entende que verdadeira autoridade flui sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Você percebe a ironia devastadora? Lúcifer caiu porque quis ser como Deus. Miguel permanece no topo da hierarquia angelical porque sua identidade está completamente ancorada na pergunta que seu nome representa. Quem é como Deus? A resposta implícita é sempre: ninguém. Enquanto Satanás proclamava, "Eu serei como o Altíssimo", Miguel permanecia firme na verdade de que apenas um ser no universo merece adoração suprema. Enquanto o querubim da cobertura se exaltava em sua beleza, o arcanjo se humilhava diante do trono eterno. Esta submissão voluntária não diminuiu o poder de Miguel, ela o multiplicou. Deus confia ao arcanjo as missões mais delicadas e perigosas, precisamente porque sabe que Miguel jamais usará esse poder para promover sua própria glória. Ele é o guerreiro perfeito porque luta sempre em nome de outro. Mas existe algo ainda mais profundo sobre Miguel que você precisa entender. Ele não é apenas o comandante dos exércitos celestiais no presente. Ele tem um papel específico nos eventos finais da história humana. Paulo revela em Tessalonicenses que quando Jesus voltar, será com a voz do arcanjo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Miguel será o arauto da segunda vinda. Sua voz cortará através dos séculos de silêncio e despertará todos aqueles que morreram com fé no Salvador. O mesmo arcanjo que disputou o corpo de Moisés com Satanás será aquele que proclamará a ressurreição dos santos. Você consegue ver o paralelo perfeito? Na primeira batalha, Miguel protegeu o corpo morto de um servo de Deus contra os planos diabólicos de idolatria. Na ressurreição final, ele proclamará a vida eterna sobre todos os corpos dos servos de Deus que aguardam a manhã da eternidade. O arcanjo que não permitiu que Satanás transformasse Moisés em ídolo será o mesmo que anunciará quando todos os salvos se levantarão para adorar eternamente o único Deus verdadeiro.
A primeira batalha foi apenas o ensaio para o triunfo final. Mas entre essas duas vitórias, Miguel enfrentaria sua maior guerra. Uma batalha que aconteceria não na terra sobre um corpo mortal, mas nos próprios céus, pelo controle do acesso à presença divina. E nesta segunda guerra, ele não usaria apenas palavras de repreensão. Ele comandaria legiões angelicais numa batalha cósmica que sacudiria os fundamentos da eternidade e expulsaria para sempre o acusador dos irmãos da presença do Altíssimo. Esta guerra estava prestes a começar, e desta vez Miguel teria que usar todo o poder militar dos céus, o adversário das sombras. Esta guerra que Miguel teria que enfrentar não começou ontem, nem há 1000 anos. Ela teve início antes mesmo da criação do primeiro ser humano, quando o mais belo dos seres criados tomou uma decisão que dividiria o universo para sempre. Lúcifer não era um anjo qualquer. Ele carregava o título mais elevado na hierarquia celestial, querubim da cobertura. Ezequiel revela sua posição única quando declara que ele era o querubim ungido que cobria. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Você precisa entender o que isso significa. Os querubins da cobertura ficavam posicionados sobre a arca da aliança, suas asas estendidas, protegendo o propiciatório onde a glória de Deus se manifestava. Lúcifer ocupava esta posição no próprio trono celestial. Ele estava mais próximo da presença divina que qualquer outra criatura. Deus o havia criado como a obra-prima da perfeição. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Sua beleza era indescritível, ornamentado com pedras preciosas que refletiam a glória divina. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Mas existe um detalhe devastador nesta descrição que poucos percebem. O texto diz que a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Lúcifer foi criado como um ser musical, possivelmente o líder da adoração celestial. Sua função era dirigir o louvor que subia continuamente ao trono do Altíssimo. Imagine a ironia terrível. Aquele que deveria liderar toda a criação em adoração ao Criador se tornou o primeiro a se recusar a adorar. O maestro dos coros celestiais decidiu que merecia ser adorado em vez de adorar. O que aconteceu na mente de Lúcifer para que ele abandonasse a posição mais privilegiada do universo? A Bíblia revela o momento exato da queda. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Orgulho. O primeiro pecado do universo não foi assassinato, nem roubo, nem mentira. Foi orgulho. Lúcifer olhou para sua própria beleza e decidiu que era digno de adoração. Ele contemplou sua sabedoria e concluiu que poderia governar melhor que Deus. Observou seu esplendor e determinou que merecia o trono eterno. Isaías captura os 5 eu quero, que revelam a ambição diabólica de Lúcifer. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de guerra contra o trono de Deus. 5 afirmações que transformaram o querubim da cobertura no adversário eterno. 5 ambições que dividiram o céu e criaram o primeiro exército rebelde da história. Mas Lúcifer não se rebelou sozinho. Ele foi esperto demais para isso. Apocalipse revela que a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. 1/3 dos anjos seguiu Lúcifer em sua rebelião. Milhões de seres celestiais foram convencidos de que servir a Deus era escravidão e que seguir Lúcifer era liberdade.
Como ele conseguiu convencer tantos anjos a abandonar a presença divina? A resposta está na estratégia que ele ainda usa hoje. Ezequiel diz que, pela multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. A palavra traduzida como comércio significa literalmente fofoca ou calúnia. Lúcifer não forçou ninguém a segui-lo. Ele simplesmente plantou dúvidas sobre o caráter de Deus. Sussurrou questionamentos sobre a justiça divina. Espalhou rumores sobre as motivações do Criador. Transformou a adoração em obrigação e a submissão em humilhação. A mesma tática que ele usou no Éden. É assim que Deus disse? 3 palavras que introduziram a dúvida no paraíso. A mesma estratégia que ele ainda emprega hoje quando sussurra: Deus realmente te ama? Se ele te amasse, permitiria este sofrimento? Você realmente precisa obedecer a tudo que ele manda? Jesus testemunhou a queda de Lucifer e a descreveu aos discípulos. Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Não foi uma descida gradual ou uma saída negociada. Foi uma expulsão violenta e instantânea. O querubim da cobertura foi arrancado da presença divina com a velocidade de um relâmpago. Mas aqui está o que vai chocar você. Mesmo após a queda, Satanás manteve acesso limitado à presença de Deus. O livro de Jó revela que ele ainda podia comparecer às reuniões celestiais como acusador dos irmãos. Ele perdeu sua posição de querubim da cobertura, mas manteve seu direito de apresentar acusações contra os servos de Deus. Durante milênios, Satanás usou este acesso para uma campanha constante de calúnia contra todo ser humano que ousasse servir ao Altíssimo. Dia e noite, ele apresentava evidências de falhas humanas, argumentando que ninguém merecia a graça divina. Ele se tornou o promotor cósmico numa corte celestial, sempre buscando condenações. Esta estratégia funcionou perfeitamente até o momento em que Jesus subiu à cruz. Quando o Salvador clamou, "Está consumado", algo fundamental mudou na dinâmica espiritual do universo. A base legal das acusações satânicas foi removida para sempre. O sangue do Cordeiro se tornou a defesa permanente de todo aquele que crer. Mas Satanás ainda mantinha seu acesso aos céus como acusador. Ainda podia comparecer à presença divina para apresentar suas alegações contra os santos. Ainda sussurrava calúnias contra aqueles que haviam sido lavados pelo sangue do Cordeiro. Até que chegou o momento profético descrito em Apocalipse 12, o momento em que Miguel receberia a ordem divina para executar a sentença final contra o acusador dos irmãos. A guerra que expulsaria Satanás definitivamente dos céus estava prestes a começar. E desta vez, Miguel não usaria apenas 4 palavras de repreensão. Ele comandaria todos os exércitos celestiais numa batalha cósmica que sacudiria os fundamentos da eternidade. O querubim caído, que uma vez liderou a adoração celestial, enfrentaria o arcanjo que nunca questionou a autoridade divina. A segunda e última guerra entre Miguel e Satanás estava prestes a transformar para sempre o acesso aos céus. A disputa pelo corpo sagrado. A segunda guerra estava prestes a começar, mas antes de entender o que aconteceria nos céus, você precisa compreender exatamente o que estava em jogo naquela primeira batalha no Monte Pisga. O que Satanás realmente pretendia fazer com o corpo de Moisés era muito mais diabólico do que qualquer mente humana poderia imaginar. Moisés não havia morrido como qualquer outro homem. Aos 120 anos, seus olhos permaneciam cristalinos e sua força física intacta. Ele subiu sozinho o Monte Pisga, uma escalada que desafiaria homens na metade de sua idade. Quando chegou ao topo, Deus lhe mostrou toda a terra prometida antes de chamá-lo para casa. Mas aqui está o primeiro mistério. Por que Deus escondeu o corpo? Por que o Criador do universo desceu pessoalmente para sepultar seu servo?
A resposta está na estratégia diabólica que Satanás havia arquitetado durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Durante 4 décadas, Satanás observou como os israelitas reagiam à liderança de Moisés. Ele viu como eles se revoltaram quando Moisés subiu ao Sinai. Presenciou como eles construíram um bezerro de ouro em sua ausência. Notou como constantemente questionavam sua autoridade e desejavam voltar ao Egito. Mas Satanás também percebeu algo mais perigoso: a veneração crescente que o povo tinha por Moisés. Eles o viam como o homem que dividiu o Mar Vermelho, que fez água brotar da rocha, que trouxe maná do céu. Para muitos israelitas, Moisés estava se tornando quase divino em suas mentes. O príncipe das trevas elaborou então um plano de uma simplicidade genial. Se ele conseguisse localizar o corpo de Moisés e revelar sua localização aos israelitas, eles certamente construiriam um santuário sobre o túmulo. Em pouco tempo, estariam adorando os ossos daquele que lhes trouxe os 10 mandamentos. Imagine a ironia perfeita. O homem que recebeu o primeiro mandamento, "Não terás outros deuses diante de mim", se tornaria ele próprio um ídolo. A nação escolhida para revelar o Deus verdadeiro ao mundo cairia na mais grotesca idolatria, curvando-se diante dos restos mortais de seu próprio libertador. Este não era apenas um plano para corromper Israel, era uma estratégia para destruir toda a linhagem messiânica. Se Israel se tornasse uma nação idólatra, adoradora de relíquias, como o Messias prometido poderia nascer deste povo? Como as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó se cumpririam através de uma nação que adorava ossos? Satanás sabia que destruir a pureza da adoração israelita significava anular o plano redentor de Deus para toda a humanidade. Um movimento simples: revelar a localização de um túmulo. Uma consequência catastrófica: eliminar a possibilidade da salvação humana. Mas Miguel estava ali. O arcanjo que carrega no nome a pergunta eterna, quem é como Deus, não permitiria que os planos das trevas triunfassem sobre o corpo daquele que conversou com o Altíssimo face a face. E então aconteceu algo que revela a natureza mais profunda da autoridade espiritual. Miguel, comandante de legiões angelicais, possuidor de poder suficiente para destruir exércitos, não confrontou Satanás com sua própria força. Ele não brandiu espadas de fogo, nem invocou hostes celestiais. O arcanjo simplesmente declarou 4 palavras que ecoaram através do vale como sentença divina: "O Senhor te repreenda". Essas palavras carregam um princípio que transformará sua compreensão sobre como a autoridade espiritual realmente funciona. Miguel reconheceu que enfrentar Satanás em nome próprio seria repetir exatamente o mesmo erro que causou a queda de Lucifer: agir independentemente de Deus. O querubim caído havia declarado 5 vezes "eu quero" em sua rebelião. Miguel respondeu com humildade absoluta, reconhecendo que toda a autoridade verdadeira flui do trono eterno. Ele não disse "eu te repreendo", porque sabia que sua força residia não em si mesmo, mas naquele que o enviou. Satanás recuou imediatamente, não porque Miguel fosse mais forte fisicamente, mas porque as palavras do arcanjo carregavam a autoridade do próprio Deus. Quando Miguel falou em nome do Altíssimo, foi como se o próprio Criador estivesse repreendendo o adversário. Os planos diabólicos foram desfeitos com 4 palavras simples. O corpo de Moisés permaneceu seguro no sepultamento divino. A nação de Israel foi preservada da armadilha idólatra que poderia ter anulado toda a história da salvação. A linhagem messiânica continuou protegida. Mas você precisa entender algo crucial sobre esta vitória. Ela foi apenas temporária. Miguel havia vencido a primeira batalha, mas Satanás não havia desistido da guerra.
O príncipe das trevas já estava elaborando um plano muito mais ambicioso que disputar um corpo mortal na terra. Nos corredores da eternidade, ele arquitetava uma estratégia que envolveria não apenas um sepultamento secreto, mas o controle total dos céus. Uma guerra que sacudiria os próprios fundamentos da criação e determinaria para sempre quem teria acesso à presença do Altíssimo. Durante séculos após a disputa no Monte Pisga, Satanás manteve seu acesso aos céus como acusador dos irmãos. Dia e noite, ele apresentava suas alegações contra os servos de Deus, argumentando que nenhum ser humano merecia graça ou misericórdia. Esta estratégia funcionou perfeitamente até o momento em que Jesus bradou: "Está consumado", na cruz. Quando o Salvador morreu pelos pecados da humanidade, a base legal das acusações satânicas foi removida para sempre. O sangue do Cordeiro se tornou a defesa eterna de todo aquele que crer. Mas mesmo após a cruz, Satanás ainda mantinha seu direito de comparecer às reuniões celestiais. Ainda podia apresentar seus argumentos maliciosos contra aqueles que haviam sido lavados pelo sangue divino. Ainda sussurrava calúnias contra os santos redimidos, até que chegou o momento profético descrito no 12º capítulo do Apocalipse. O momento em que Miguel receberia a ordem divina para executar a sentença final contra o acusador dos irmãos. A guerra que expulsaria Satanás definitivamente dos céus estava prestes a começar. E desta vez, o arcanjo não usaria apenas palavras de repreensão. Ele comandaria todos os exércitos celestiais numa batalha cósmica que transformaria para sempre o acesso à presença divina. A segunda e última guerra entre Miguel e Satanás estava prestes a sacudir os fundamentos da eternidade. A guerra nos céus. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. E se quiser abençoar o canal, clique no botão "Valeu" e deixe uma oferta de qualquer valor, ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, a sentença final contra o acusador dos irmãos estava prestes a ser executada, mas o que aconteceu nos céus durante essa guerra cósmica desafia qualquer compreensão humana. João, o discípulo amado, recebeu uma visão que revelaria o confronto mais épico da história espiritual. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Uma única frase que descreve uma guerra que sacudiu os fundamentos da eternidade. Mas você precisa entender o contexto profético que desencadeou esse conflito final. Apocalipse 12 não está descrevendo a queda original de Lúcifer. Essa guerra acontece durante a grande tribulação, no momento exato em que Deus decide remover definitivamente o acesso de Satanás aos céus. O acusador dos irmãos, que durante milênios comparecia às reuniões celestiais para caluniar os santos, estava prestes a perder esse privilégio para sempre. Miguel recebeu a ordem divina. Desta vez, não seria uma disputa sobre um corpo mortal na terra. Esta seria uma campanha militar completa para expulsar permanentemente o dragão e todas as suas legiões dos domínios celestiais. O arcanjo, que havia usado apenas 4 palavras contra Satanás no Monte Pisga, agora comandaria todos os exércitos de Deus numa batalha sem precedentes. Mas como anjos lutam? Como seres espirituais travam guerra? Paulo revela em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta não é uma guerra física com espadas e escudos. É um conflito travado no campo da verdade contra a mentira, da fé contra o medo, da submissão divina contra a rebelião.
Miguel e seus anjos representam a ordem celestial estabelecida por Deus. Satanás e seus demônios representam a rebelião permanente contra essa autoridade. A batalha foi feroz, mas o resultado jamais esteve em dúvida. E não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Satanás, o querubim caído que uma vez ocupou a posição mais elevada na hierarquia celestial, foi definitivamente expulso da presença divina. Suas acusações constantes contra os santos foram silenciadas para sempre. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. 4 nomes que revelam a natureza completa do inimigo: dragão pela ferocidade, serpente antiga pela astúcia, diabo pelo poder de calúnia, Satanás pela oposição constante a Deus. Mas você precisa entender algo crucial sobre esta vitória. Ela não foi conquistada apenas pela força militar de Miguel. O texto revela 3 armas específicas que garantiram o triunfo dos santos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Primeira arma: o sangue do Cordeiro. Quando Jesus morreu na cruz, ele removeu a base legal de todas as acusações satânicas. Cada gota de sangue divino derramado no Calvário se tornou evidência irrefutável de que os pecados dos salvos foram completamente perdoados. Satanás não tinha mais argumentos válidos contra aqueles cobertos pelo sangue do Cordeiro. Segunda arma: a palavra do testemunho. Os santos venceram Satanás, mantendo sua confissão de fé, mesmo sob as piores circunstâncias. Eles declararam publicamente sua lealdade a Cristo, recusando-se a negar o Salvador, mesmo diante da morte. Suas palavras de testemunho se tornaram projéteis espirituais que perfuraram as mentiras diabólicas. Terceira arma: desprendimento da própria vida. Não amaram as suas vidas até a morte. Significa que eles consideraram a fidelidade a Cristo mais importante que a preservação da vida física. Esta entrega total anulou completamente o poder do medo que Satanás usa para controlar os seres humanos. A guerra terminou com uma celebração cósmica nos céus. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. O acusador havia sido silenciado. Suas calúnias constantes contra os filhos de Deus chegaram ao fim. A presença divina estava finalmente purificada da contaminação das acusações diabólicas. Mas João também recebeu um alerta solene. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A expulsão de Satanás dos céus significava que toda sua fúria seria concentrada na terra durante os últimos dias da história humana. O dragão que perdeu acesso aos céus se tornaria ainda mais perigoso para os habitantes terrestres. Sabendo que seu tempo estava limitado, ele intensificaria seus ataques contra a igreja e contra Israel. A guerra que terminou nos céus se tornaria mais intensa na terra. Miguel havia cumprido sua missão. O comandante dos exércitos celestiais executou perfeitamente a ordem divina de expulsar o acusador dos céus, mas sua função na história da salvação estava longe de terminar. O mesmo arcanjo que disputou o corpo de Moisés e expulsou Satanás dos céus, ainda tinha um papel crucial nos eventos finais da história humana. Paulo revela em Tessalonicenses que quando Jesus voltar, será com voz de arcanjo que os mortos em Cristo ressuscitarão. Miguel, que protegeu o corpo morto de Moisés e venceu a guerra celestial contra o dragão, será o arauto da ressurreição final. Sua voz cortará através dos séculos e despertará todos os santos que aguardam a manhã da eternidade. A segunda batalha havia terminado com vitória absoluta. Satanás estava definitivamente banido dos céus,
Mas os ecos desta guerra ainda ressoam hoje, e você precisa entender como essa vitória celestial se torna vitória pessoal em sua própria vida espiritual. As 3 chaves da vitória. Os ecos da guerra celestial ainda ressoam hoje em sua vida, mas você precisa entender que essa vitória não foi conquistada apenas pela força militar de Miguel. Existe algo muito mais profundo acontecendo nesta batalha cósmica que determina se você vive em derrota ou caminha em triunfo espiritual completo. O texto de Apocalipse revela exatamente como os santos venceram o acusador. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. 3 armas espirituais que transformaram simples mortais em guerreiros invencíveis contra as forças das trevas. A primeira chave é o sangue do Cordeiro, mas isso não é apenas uma referência simbólica ou uma frase religiosa bonita. Quando Jesus foi crucificado, algo fundamental mudou na estrutura legal do universo espiritual. Cada gota de sangue divino derramado no Calvário se tornou evidência jurídica irrefutável de que os pecados dos salvos foram completamente quitados. Você precisa entender como isso funciona na prática. Durante milênios, Satanás baseava suas acusações contra os santos numa realidade incontestável. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele apontava para suas falhas, suas fraquezas, seus momentos de desobediência e exigia condenação baseado na justiça divina. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas perdoou pecados, ele os removeu completamente da conta judicial de cada pessoa que crer. O sangue do Cordeiro não cobre pecados, ele os apaga definitivamente. Não existe mais base legal para a acusação contra aqueles que estão debaixo da proteção deste sangue. Satanás pode até tentar acusar você, mas quando ele apresenta suas alegações diante do trono divino, Deus simplesmente aponta para o sangue de Jesus e declara: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O acusador fica sem argumentos, porque a evidência do sangue anula qualquer acusação que ele possa apresentar. A segunda chave é a palavra do testemunho. E isso vai muito além de simplesmente falar sobre Jesus. Esta é uma confissão pública e inabalável de lealdade a Cristo, mantida mesmo quando custa tudo o que você tem. É declarar sua fé quando é perigoso fazer isso. É permanecer firme em sua confissão quando seria mais fácil se calar. Os santos que venceram Satanás entenderam que suas palavras tinham poder espiritual real. Cada vez que eles declaravam publicamente Jesus é Senhor, cada vez que testemunhavam do poder salvador de Cristo, cada vez que confessavam sua fé diante da oposição, eles estavam disparando projéteis espirituais que perfuravam as mentiras diabólicas. Suas palavras de testemunho se tornaram armas de guerra espiritual, porque eram fundamentadas na verdade do sangue do Cordeiro. Não eram apenas opiniões pessoais ou esperanças religiosas, eram declarações de fé baseadas na realidade histórica da morte e ressurreição de Jesus. A terceira chave é a mais radical de todas. Não amaram as suas vidas até a morte. Isso significa que eles consideraram a fidelidade a Cristo mais importante que a preservação da própria vida física. Eles chegaram ao ponto onde temiam mais desagradar a Deus do que perder a vida terrena. Esta entrega total anulou completamente o poder do medo que Satanás usa para controlar os seres humanos. O príncipe das trevas governa através da intimidação, da ameaça, do terror do que pode acontecer se você não obedecer suas sugestões. Mas quando você não teme mais a morte, ele perde toda a autoridade sobre sua vida. Os mártires que morreram pela fé não eram pessoas especiais com poderes sobrenaturais. Eles eram homens e mulheres comuns que descobriram algo que os tornou invencíveis.
Quando você não tem mais medo de morrer por aquilo em que acredita, você se torna impossível de ser derrotado. Essas três chaves funcionam em conjunto como um sistema completo de guerra espiritual. O sangue do Cordeiro remove a base legal das acusações. A palavra do testemunho declara publicamente essa verdade. O desprendimento da própria vida remove o poder do medo que sustenta todo o controle diabólico. Mas você precisa entender que essas vitórias não acontecem automaticamente. Elas exigem uma decisão consciente e diária de aplicar essas três chaves em sua vida espiritual. Muitos cristãos conhecem sobre o sangue de Jesus, mas nunca aprenderam a usá-lo como arma contra as acusações diabólicas. Quando Satanás sussurra em sua mente que você não é digno, que Deus não pode usar alguém com suas falhas, que seus pecados são grandes demais para serem perdoados, sua resposta deve ser imediata. O sangue de Jesus fala melhor do que isso. Você não precisa argumentar com o acusador. Você simplesmente aponta para a evidência jurídica que anula todas suas alegações. Quando as circunstâncias se tornam difíceis e a pressão aumenta para você negar sua fé ou esconder sua lealdade a Cristo, lembre-se que sua palavra de testemunho é uma arma espiritual. Cada vez que você declara publicamente sua fé, você está participando da mesma guerra que os santos venceram nos céus. Quando o medo tenta paralisar suas decisões e você se vê tentado a comprometer seus princípios para preservar sua segurança, conforto ou reputação, lembre-se que os vencedores não amaram suas vidas até a morte. Eles descobriram que existem coisas mais importantes que a vida física. Miguel havia comandado a guerra nos céus, mas foram os santos na terra que forneceram as armas para a vitória. O arcanjo executou a sentença militar, mas a base legal para essa execução foi estabelecida por homens e mulheres que aplicaram essas três chaves em suas vidas diárias. A guerra celestial terminou com vitória absoluta, mas os princípios que garantiram essa vitória continuam disponíveis para você hoje. As mesmas três chaves que venceram o acusador dos irmãos nos céus podem vencer qualquer acusação que ele tenta usar contra sua vida agora. E Miguel, o arcanjo que disputou o corpo de Moisés e comandou a guerra celestial, ainda tem um papel final a cumprir na história da salvação. Um papel que transformará para sempre o destino de todos aqueles que aplicaram essas três chaves da vitória em suas vidas terrestres. O general do exército celestial, Miguel, ainda tem um papel final a cumprir, e quando esse momento chegar, sua voz ecoará através dos séculos, despertando os mortos e anunciando o triunfo definitivo de Cristo. Mas antes de entender essa função profética, você precisa descobrir como o arcanjo continua operando hoje nas batalhas espirituais que determinam o destino das nações e das vidas individuais. Paulo revela em Tessalonicenses uma verdade que transformará sua perspectiva sobre os eventos finais. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Miguel será o arauto da segunda vinda de Jesus, sua voz cortando através da morte e chamando todos os santos à vida eterna. O mesmo arcanjo que disputou o corpo de Moisés para impedir idolatria, será aquele que proclamará vida sobre todos os corpos dos servos de Deus que aguardam a manhã da ressurreição. A primeira batalha protegeu um corpo morto. A última proclamação despertará todos os corpos santos para a eternidade com Cristo. Mas Miguel não está inativo esperando esse momento final. Daniel revela que ele continua lutando por nações específicas nos bastidores da história humana. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. O arcanjo tem uma função especial de proteção sobre Israel durante os tempos finais da história.
Você precisa entender que as batalhas espirituais que Miguel trava hoje são tão reais quanto aquelas travadas no Monte Pisga e nos céus. Quando governos se levantam contra Israel, quando nações conspiram para destruir o povo escolhido, quando forças demoníacas tentam anular as promessas proféticas sobre a Terra Santa, Miguel entra em ação como defensor divino. A mesma autoridade que ele demonstrou ao dizer "O Senhor te repreenda" a Satanás, continua operando hoje quando principados demoníacos tentam influenciar decisões políticas e movimentos internacionais contra os propósitos divinos. Miguel não luta sozinho. Ele comanda legiões angelicais que executam ordens específicas do trono eterno. Mas sua função se estende além da proteção nacional de Israel. Ele também opera na defesa individual dos santos que aplicam as 3 chaves da vitória em suas vidas diárias. Quando você usa o sangue do Cordeiro contra acusações diabólicas, quando mantém sua palavra de testemunho mesmo sob pressão, quando não ama sua vida até a morte, você está alinhado com as mesmas forças celestiais que Miguel comanda. O arcanjo que venceu Satanás nos céus continua executando a sentença divina contra as obras das trevas na terra. Cada demônio expulso, cada fortaleza mental derrubada, cada cativeiro espiritual quebrado representa uma extensão da vitória que ele conquistou na guerra celestial. Miguel entende algo sobre a autoridade espiritual que poucos líderes cristãos compreendem hoje. Poder verdadeiro vem da submissão absoluta ao trono divino. Ele jamais age por iniciativa própria, jamais busca glória pessoal, jamais usa sua posição para promover seus próprios interesses. Toda a sua força flui da sua conexão íntima com a vontade de Deus. Esta submissão voluntária é o que o torna invencível. Satanás não pode encontrar brecha de orgulho ou ambição pessoal para explorar em Miguel. O arcanjo permanece puro em suas motivações, focado exclusivamente em executar os propósitos divinos, completamente alinhado com a justiça e santidade de Deus. Quando o momento final da história humana chegar, Miguel não hesitará em cumprir sua função como arauto da ressurreição. Sua voz, que uma vez disse, "O Senhor te repreenda" ao acusador, proclamará, "Levantai-vos, santos do Altíssimo, sobre todos os túmulos dos redimidos." Os mesmos princípios que garantiram suas vitórias passadas continuam operando hoje em sua vida. O sangue do Cordeiro que anulou as acusações satânicas nos céus continua anulando toda condenação contra você na terra. A autoridade que flui da submissão divina continua disponível para todo cristão que reconhece a soberania absoluta de Deus. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus", permanece como exemplo eterno de que verdadeira grandeza vem da humildade, verdadeiro poder vem da submissão e verdadeira vitória vem da dependência total do Altíssimo. As 2 batalhas entre Miguel e Satanás revelam princípios atemporais sobre guerra espiritual. A primeira ensinou que a autoridade verdadeira flui sempre do trono divino. A segunda demonstrou que vitória definitiva pertence aos que permanecem fiéis até a morte. Você enfrenta hoje as mesmas forças espirituais que estes 2 seres supremos confrontaram ao longo da história. As armas que garantiram vitória nos céus estão disponíveis para sua batalha terrena. O comandante que expulsou o acusador dos céus continua liderando os exércitos celestiais em seu favor. A guerra não terminou. Ela apenas mudou de campo de batalha. Dos céus para a terra, da eternidade para o tempo, do cósmico para o pessoal. Miguel continua cumprindo ordens divinas. Você precisa continuar aplicando as 3 chaves da vitória. Juntos, santos terrestres e exércitos celestiais, marchamos em direção ao triunfo final, quando a voz do arcanjo ecoará pela última vez na história, despertando os mortos e anunciando que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e todos.
As duas batalhas épicas entre Miguel e Satanás chegam ao fim, mas suas reverberações ecoam através da eternidade e alcançam sua vida hoje. O que você testemunhou não foram apenas confrontos antigos entre seres celestiais, mas revelações sobre uma guerra espiritual que ainda determina o destino de cada alma humana. No Monte Pisga, quando Miguel pronunciou "O Senhor te repreenda", ele não estava apenas protegendo o corpo de Moisés, ele estava preservando a pureza da adoração que chegaria até você. Se Satanás tivesse transformado o libertador de Israel em ídolo, a linhagem messiânica teria sido corrompida, e a salvação que hoje está disponível para sua vida jamais teria se manifestado. Nos céus, quando o arcanjo comandou a guerra que expulsou o acusador para sempre, ele não estava apenas limpando os domínios celestiais. Ele estava garantindo que você tivesse acesso direto ao trono da graça, sem as constantes acusações diabólicas impedindo suas orações e bloqueando sua comunhão com o Pai. As 3 chaves da vitória que os santos usaram para vencer Satanás permanecem disponíveis para você hoje. O sangue do Cordeiro que anula toda a acusação, a palavra do testemunho que declara sua fé publicamente e o desprendimento da própria vida que remove o poder do medo sobre suas decisões. Miguel continua cumprindo sua função como general dos exércitos celestiais, protegendo os propósitos divinos e executando as ordens do Altíssimo. Mas um dia, muito em breve, sua voz ecoará pela última vez na história humana, despertando os mortos em Cristo e anunciando que Jesus voltou para buscar sua igreja. Você tem uma escolha a fazer hoje. Pode viver como se essas batalhas fossem apenas histórias antigas, sem relevância para a sua vida. Ou pode reconhecer que está no centro da mesma guerra cósmica que Miguel venceu através da submissão absoluta ao trono eterno. O arcanjo, cujo nome significa "Quem é como Deus", permanece como exemplo eterno de que verdadeira grandeza vem da humildade, verdadeiro poder vem da submissão e verdadeira vitória vem da dependência total do Altíssimo. Se neste momento você sente o Espírito Santo tocando seu coração, se reconhece que precisa do mesmo Salvador que garantiu a vitória de Miguel nos céus, se deseja experimentar o poder das 3 chaves da vitória em sua própria vida, então chegou sua hora de tomar uma decisão eterna. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, permitindo que as acusações do inimigo criassem muralhas entre você e Deus. Ou talvez esta seja a primeira vez que você compreende verdadeiramente quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por você na cruz do Calvário. O mesmo sangue que anulou as acusações de Satanás nos céus pode anular toda a condenação sobre sua vida hoje. A mesma autoridade que Miguel exerceu quando disse "O Senhor te repreenda" está disponível para você através do nome de Jesus. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, não deixe este momento passar. Comente aqui embaixo: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Para aqueles que já caminharam com Cristo e foram tocados por esta revelação sobre as batalhas de Miguel, demonstre sua fé comentando "Amém", para que esta mensagem seja divulgada e alcance mais vidas que precisam conhecer estas verdades eternas. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. Permita que o mesmo poder que garantiu a vitória nos céus transforme vidas na terra através do testemunho que você vai compartilhar. A guerra continua, mas a vitória já foi conquistada. Miguel permanece em seu posto como general dos exércitos celestiais, e você pode permanecer firme em sua posição como filho do Rei Eterno. Até a próxima!